Bom dia, senhores. Tudo bem? Como é que vão? Tudo em paz? Espero que sim. Bom, hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje nós vamos apenas fazer um trabalho de resolução de exercícios, tá? Vocês receberam ontem aí na casa, pelo portal, os exercícios que eram para vocês fazerem, e aí no dia de hoje eu vou resolver esses exercícios com vocês para que a gente possa finalmente encerrar essa etapa dos nossos estudos sobre a independência dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Bom, aí nós temos, então, os nossos exercícios que vocês já, que eu espero, na verdade, que os senhores já tenham feito, né? E aí, a partir disso, vou comentar um a um e aí nós vamos ver se vocês acertaram, como é que vocês foram. Tudo bem? Então, vamos lá. Espero que seja breve e bastante útil para vocês, para que não reste dúvida sobre isso. Bom, então vamos lá. Vou diminuir meu rosto aqui um pouquinho, só para que a gente consiga aí ler tudo. Bom, o exercício de número 1 dizia: leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, destacam-se. E aí ele está falando das leis intoleráveis, ele está falando da lei do açúcar, da lei do selo, da lei do chá, tá? Todo aquele processo que a Inglaterra vai fazer com o objetivo de recolonizar, de garantir investimentos. Tudo isso após a Guerra dos 7 Anos. Tudo bem? Então vamos ver aí. Alternativa A: aumentar a receita real. E quando a gente fala em receita, é o dinheiro, é a quantidade de impostos que o governo recebe. Isso tá ok, verdadeiro. Impedir o contrabando. O que é contrabando, gente? É você comprar e vender coisas sem que o Estado receba seus impostos. Se eu vou ter selo, se eu tenho que comprar selo real para todos os documentos que forem feitos na colônia, eu diminuo o contrabando, certo também. E o comércio intercolonial. Tá? Não era de interesse da Inglaterra que os colonos comercializassem entre si. Lembrando que, de acordo com o Pacto Colonial, o ideal é que a metrópole intermedie todas as relações entre colônia, tá? Para ganhar sempre um pouquinho em cima. E o último da letra A, ele fala recuperar a colônia das Índias Orientais. Bom, letra B, aumentar o consumo de chá e de açúcar. Gente, vamos lá. Como é que aumentando o preço do chá e do açúcar eu vou incentivar o consumo? Não faz o menor sentido, né? Na verdade, o que eles queriam era aproveitar que o consumo desses produtos era alto para poder lucrar com isso. Então, alternativa B não faz o menor sentido para a gente, tá? Então, já podemos aí excluir a letra B. Letra C, abolir a escravidão nas colônias. Espera aí, gente. A abolição da escravidão nas colônias vai acontecer lá com o Lincoln. Nós nem tocamos nesse assunto, tá? Letra C também não tem nada a ver. Recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir porto de Boston às nações amigas. Pelo contrário, eles fecham o porto de Boston, né? Eles não querem importações da colônia. Tá? Então, letra D também não pode ser. Letra E, pagar indenizações à França devido à derrota inglesa na Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra não perdeu na Guerra dos 7 Anos, não houve derrota. Tá? Então, também não pode ser letra E. Sobra para a gente, como certa, a letra A. Tá? Então, é ela que vai responder melhor aí para a gente. Tá? Bom, então, na questão de número 1, a alternativa A é a que nós temos melhor. Maravilha? Vamos lá. Questão de número 2. A questão de número 2 coloca para a gente: a Guerra dos 7 Anos, travada entre
1756, 1763, travada entre a Grã-Bretanha e a França pela posse de território na América do Norte, foi um evento histórico importante para a independência das 13 colônias, em 1776, o que resultou na formação dos Estados Unidos da América. As alternativas abaixo apresentam consequências da guerra. Qual guerra? A Guerra dos 7 Anos, para a população das 13 colônias e para a sua independência. Qual delas está incorreta? Então, ele disse que a Guerra dos 7 Anos, que foi entre Inglaterra e França, foi importante para as 13 colônias, e disse que houveram aí 3 consequências, verdadeiras e uma falsa. Então, nos cabe agora procurar a alternativa incorreta, tá? Qual a alternativa incorreta? Então, vamos lá, vamos começar de baixo para cima, só para variar um pouquinho. Letra D. Afastou as pressões que a França exercia sobre as 13 colônias. Já com a derrota francesa, os ingleses anexaram o Canadá. Isso está correto, isso acontecia. Tá? Havia interesse da França em terras das 13 colônias. Agora, com a Inglaterra vencendo, pelo menos na América, né, a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai anexar o Canadá. Isso está correto. Então, não pode ser a D, porque ele está pedindo a incorreta. Tá? Letra C. Os custos da guerra levaram a colônia inglesa a aumentar a cobrança de taxas sobre as 13 colônias, gerando insatisfação com a administração britânica, transformando-se em um dos principais motivos para a independência. Tudo certinho, tudo correto, sem que a gente possa mexer. Verdade. Então, não pode ser a letra C também. Letra B. A participação dos colonos americanos na guerra, ao lado dos ingleses, deu a eles acesso a armas e munição, bem como experiência bélica. Experiência bélica é experiência de luta, experiência em guerra, experiência dentro do exército, que seria usada durante a Guerra de Independência. Então, a B também está correta. E como que a gente quer é a incorreta, nós não podemos marcar ela. Letra A. A vitória da França fez com que os franceses se aliassem aos americanos. Não houve vitória da França. A França foi derrotada. Por isso que essa está errada. Então, novamente, aí como gabarito para a gente, fica a alternativa A. Na 2 aí, nós vamos procurar a letra A como correta. Tudo bem? Então, aí o que poderia ter enganado vocês ou deixado vocês um pouco confusos é não ter preocupado aí com a questão incorreta. Maravilha? Vamos lá. Vamos ao próxima questão aí. Questão de número 3. Toda hora estou mudando meu rosto aqui, gente, só para poder aparecer a questão inteira, tá bom? Vamos lá. Leia abaixo o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Lembre, eu mostrei para vocês esse trecho, né? Eu li com vocês, nós comentamos na nossa aula. Bom, vamos lá. Nós, os representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso plenário, tomando o juiz supremo, aí está falando de Deus, né? Do mundo, como testemunha da retidão de nossas intenções, em nome e por delegação do bem do povo dessas colônias, afirmamos e declaramos solenemente que essas colônias unidas são e devem ser, de direito, estados independentes, que elas estão dispensadas de fidelidade à coroa britânica e que todo vínculo político entre elas e o Estado da Grã-Bretanha está e deve ser inteiramente desfeito. Tá? Então, só está dizendo aí que, a partir de agora, os Estados Unidos é um país que deve ficar longe da Inglaterra. Tá? Só isso. Não tem muita novidade. Aí tem a citação e por baixo. Essa declaração unânime representou a independência das colônias em relação à coroa britânica.
ela foi redigida em... Gente, essa questão eu coloquei para vocês. Vocês sabem a resposta. É muito simples. Todo mundo resolveu sem grande dificuldade, marcou a letra B como certa. Tá? Era mais mesmo para vocês terem acesso aí ao mais um pedacinho da declaração e para reforçar esse conteúdo, tá? Então, declaração de independência foi feita na festa do chá de Boston? Não faz sentido. Essa festa do chá nós vamos retomar na próxima questão, tá bom? Letra B está certo, no segundo Congresso da Filadélfia, em 76. O primeiro Congresso Continental da Filadélfia reafirma a vontade de ser leal ao rei, mas pede para acabar com as taxas, o que não foi atendida. O Tratado de Versalhes, que na verdade a gente chama de Tratado de Paris, que vai reconhecer a independência, vai ser depois da Guerra de Independência. Não faz sentido você ter depois da guerra, tá? Isso. Então, letra B, segundo Congresso Continental da Filadélfia de 1776. Ok? Tudo bem? Questãozinha fácil, né? Era mais mesmo para vocês lerem de novo um pedacinho aí da Declaração de Independência. Ok? Vamos lá. Continuando. Aí, ó. Aí nós temos um evento que eu já mencionei. A imagem, número 4. A imagem diz respeito a qual evento que antecedeu e foi um dos impulsionadores do processo de independência dos Estados Unidos. Então, nós temos aí um barco, um porto, pessoas vestidas de índio, com fantasias de índio, jogando mercadorias no mar. De quem que nós estamos falando? Claro. Também outra questão bem simplesinha aí pra gente. Ele está falando sobre a festa do chá de Boston, quando os habitantes de Massachusetts vão se revoltar contra as leis de aumento do chá. Tá? Então, Guerra dos 7 Anos? Não, Guerra dos 7 Anos veio antes. Manifestação contra o selo? Não, gente, foi uma manifestação contra o chá, né? Então, vamos lá. Bem facinha essa, sem grandes problemas, podemos dar prosseguimento aí. Número 5. Aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. As primeiras colônias americanas a se tornarem independentes em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos assumiram, no século XIX, uma posição de estímulo aos movimentos revolucionários, contestando as estruturas tradicionais do poder vigente em grande parte da Europa. Gente, os Estados Unidos, ele adotou por muito tempo, no século XIX e grande parte do século, pelo menos no início do século XX, uma posição de neutralidade em relação à Europa. Os Estados Unidos não queria saber da Europa. Ele estava preocupado aí com a América. Tá? Isso vai ser manifestado pelo presidente Monroe, que vai ser presidente dos Estados Unidos a partir de 1816. Tá? 1816, ele é um dos primeiros presidentes aí, e ele vai falar sobre a doutrina Monroe, que é a ideia de América para os americanos, onde os Estados Unidos têm que se preocupar com a América, com o país deles, e no máximo se importar com os outros países da América. Tá? Então, vamos deixar a Europa para os europeus, a África para os europeus, vamos se importar com a América. Isso é a doutrina Monroe. Tá? Então, ele não vai se importar com a Europa. Letra B. Uma intransigente defesa da intervenção do Estado nas atividades econômicas. Não. Tá? Os Estados Unidos surgem com uma visão liberal. Vocês, quando estudaram o iluminismo, viram as teorias de Adam Smith do liberalismo econômico, onde a intervenção do Estado na economia é vista como algo prejudicial. O liberalismo econômico vai pregar que a mão invisível do Estado, a mão invisível da economia, vai se autorregular. A economia se autorregula. Não precisamos do Estado se metendo na economia. Os Estados Unidos surge já como um país liberal. Então, não pode ser a B. C. A identificação do Estado com a religião puritana. O
que seria obrigatória para todos os cidadãos. Não, também. Os Estados Unidos surgem como um país de liberdade religiosa. Vamos lembrar que a colonização americana se deu expulsando grupos religiosos que eram mal vistos na Inglaterra. Então, quando o país surge, ele já surge. Um fato muito importante é a liberdade religiosa. Maryland, por exemplo, tinha maioria católica, tá? Então não tem nada a ver. Só para retomar, a religião puritana é como os calvinistas vão ficar conhecidos na Inglaterra. Muitos puritanos. Nós tínhamos muitos puritanos nos Estados Unidos, sim, mas não como religião obrigatória. Letra D. Dentro do continente americano, uma política imperialista, impondo seus interesses econômicos a demais nações. Tá certo, letra D. E aí, aqui é uma exemplificação dessa doutrina Monroe de América para os americanos, tá? Letra D está correta. Uma política de expansão colonial em direção à África e à Oceania. Não, gente. A Oceania vai ser colonizada pela Inglaterra. Nada a ver com os Estados Unidos, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade aí. Então, 5, nós ficamos com letra D. Tá acabando, gente. Tá acabando. Eu sei que é um pouquinho diferente esse tipo de aula, mas é importante para arredondar nossas arestas aí. Bom, 6. Quando da discussão do parlamento inglês das leis do açúcar e do selo. Ó, voltou lá, tá, gente? Antes da independência. Os colonos ingleses da América recusaram-se a aceitar as medidas impostas. Baseado... Por que eles não quiseram aceitar? Quando foi discutido no parlamento inglês. Letra A. No fato de não estarem representados na Assembleia que votou as taxas. Isso acontece, de fato. Os colonos achavam que eles deveriam participar, já que incluía eles, já que eles deveriam pagar, eles queriam fazer parte do parlamento inglês. Letra A está correto. Vamos ver se não tem nenhuma melhor, porque isso não é tão importante. Acontece, mas não é tão importante. Bom, letra B. No princípio da isenção de taxas concedido, não, gente, não tem isenção de taxa. Não tem isenção. A coroa, ela vai sobretaxar as colônias. O princípio da colonização, do pacto colonial, é que a coroa cobra muita taxa. Nada a ver a letra B. Letra B aí para a gente, então, com certeza está errada. C. No direito inalienável dos súditos ingleses de recusar a obediência a leis injustas. Isso é um direito pregado pelo iluminismo, tá? De que você pode revogar. Mas não existe, os súditos ingleses não têm esse direito. O rei manda, o rei é absoluto, ele manda e todo mundo tem que obedecer. Apesar de podermos pensar que não deveríamos obedecer leis injustas, isso não era um direito previsto aos ingleses nem seus súditos, tá? Por isso, a letra C, a gente vai recusá-la aqui. Letra D. No direito natural dos cidadãos à vida, à propriedade e à busca pela felicidade. Lembra que nós falamos desses direitos naturais? Tá? Só que aqui, lei de açúcar, selo, o que tem a ver com vida? Está tirando propriedade. E esses direitos, eles eram direitos pensados pelos iluministas, mas que ainda não eram direitos estabelecidos pela coroa inglesa. Tá? Não fazia parte, não estava em nenhum códice jurídico, não estava, era uma lei, era uma ideia presente nos americanos, mas que não estava presente no direito inglês ainda. E nos prejuízos financeiros que viriam do bloqueio dos produtos das Antilhas. Isso até poderia ser, mas eles não poderiam reivindicar na discussão do parlamento. Então, a letra E também fica prejudicada. Então, a gente fica com a letra A, tá bom? Questãozinha chata, questãozinha não é muito legal, mas aí a A parece a menos ruim para a gente, tá bom? Vamos em frente.
Questão de número 7. O general inglês Cornwallis rendeu seus revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levariam a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, esse Estados Unidos que surgiu aí, surgiu com base em quê? Olha a letra E lá pra gente. Vamos olhar a letra E. A formação de um Estado com bases em ideais oriundas do iluminismo. Lembra que nós falamos isso? Que o iluminismo baseou a declaração de independência e a formação desse Estado? Sim. Então, a letra E já nos ajuda. A letra D fala um poder central muito fraco. Não, gente, apesar de haver autonomia administrativa para os estados, tá? Não dá para dizer que o poder foi muito fraco, porque a gente já tinha um governo central, tá? Letra C, participação política de indígenas e negros. Não, fiz uma aula inteirinha sobre isso, né? De como os indígenas e negros foram excluídos. Letra B, a adoção do sistema parlamentarista. Também não, eles criaram um sistema presidencialista. Letra A, um poder central forte e nenhuma autonomia dos estados. Não, eles optaram pelo federalismo. E no federalismo há liberdade para os estados. Então ficamos aí com a letra E. Ok? Última questãozinha, último teste, antes da gente fazer a questão aberta. Vamos lá, força, gente! Vamos agarrar e acabar isso. Sobre a independência dos Estados Unidos da América, assinale a alternativa correta. Letra A. A origem do movimento de independência deve ser encontrada no desenvolvimento uniforme das 13 colônias inglesas. Olha aí ele já tentando te enganar. Desenvolvimento uniforme? Não, nós tivemos dois modelos, tá? Nós tivemos um norte, que foi de povoamento, e um sul, que foi de exploração. Então, são dois modelos diferentes, não é um modelo uniforme. Então, a letra A, imediatamente a gente já pode cancelar. Letra B, o crescimento do comércio triangular praticado pelas colônias de povoamento situadas ao sul. Olha o erro aí. Povoamento e sul? Não. Sul é exploração. Norte que é povoamento, tá bom? Então, a B também não pode ser. Letra C. O segundo Congresso Continental da Filadélfia decretou a separação dos Estados Unidos, através da Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson. Bonitinha, não é? Bem legal, deixa ela aí. Letra D. A política de conciliação adotada pela Inglaterra retardou o processo de independência? Não houve uma política de conciliação, né? Eles fizeram as leis intoleráveis. Eles foram agressivos. Não, vocês têm que nos obedecer. Mesmo tendo o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, os colonos falando que queriam continuar leais ao rei, mas que não podiam aceitar as leis, o que o rei fez? Ele tentou uma conciliação? Pelo contrário, ele foi mais agressivo e mandou ocupar Massachusetts. Então, letra D está errada. Letra E. França e Espanha apoiaram a Inglaterra durante a Guerra de Independência? Não. França e Espanha apoiaram os Estados Unidos. Tá? Então, por isso aí está errada. Então, ficamos com a letra C de coraçãozinho aí, como certa. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Deixa eu só apagar aqui. Gente, eu sei que tem bastante detalhezinho, foram bastante questões, mas é importante que vocês ganhem o hábito de resolver exercícios de teste, porque é isso que vai ser cobrado de vocês nos vestibulinhos, nos vestibulares, nos exames, nas provas que vocês vão fazer. Tá? Eu acho que nos dedicar um pouquinho à resolução de testes é importante. Tá? Vamos lá, última questão, e aí nós acabamos nossa aula de hoje. Essa aí eu selecionei uma questão com texto grandão, né? Mas mesmo assim, vamos lá.
Questão de número 9, última questão aí. O sangue dos que foram chacinados, a voz lamentosa da natureza gritam. É hora de separarmos. Mesmo a distância que Deus colocou entre a Inglaterra e a América é uma prova forte e natural de que a autoridade de uma sobre a outra não era vontade dos céus. Um governo nosso é um direito nosso. Portanto, o que queremos? Por que hesitamos? Da parte da Inglaterra, não estamos nada a não ser a ruína. Nada pode resolver nossa situação tão rapidamente quanto a declaração de independência, aberta e feita com determinação. Um texto de Thomas Paine, né? Num dos panfletos que eles liberavam para convocar a população à independência. E aí tem a citação. O documento anterior expressa algumas ideias que, pouco mais tarde, estariam contidas na Declaração de Independência das 13 colônias da América do Norte. Letra A. Apresente 2 fatores que tenham contribuído para a independência das 13 colônias. E aí, nós poderíamos ficar aí escrevendo fatores até amanhã, mas ele pede para citarmos só 2. Então, nós podemos marcar aí. Opa, esse azul tá feio. Pera aí, vamos escrever uma letrinha mais bonitinha, né? Já que... Então, como fatores aí que nos auxiliam, nós podemos marcar. Caramba, tô com dificuldade aqui, gente. Pera aí. Nós podemos apresentar a implementação de diversas taxas e impostos. Tá? Isso foi um dos fatores e que causou muito problema. Os colonos eles não queriam taxa do selo, taxa do chá, não queriam imposto sobre o açúcar. Um outro fator que nós podemos apresentar é o iluminismo. O iluminismo é um dos fatores que foi responsável aí para que houvesse a independência. Nós poderíamos falar sobre a colonização desigual, sobre o fato do Norte ter uma relativa independência, não está acostumado com esse processo de colonização. Nós poderíamos ter falado aí sobre a Guerra dos 7 Anos, várias coisas poderíamos ter citado, ok? Bom, relacione a frase, um governo nosso é direito nosso, com as ideias que fundamentaram o processo de independência das 13 colônias. Aí, o nosso examinador está querendo que a gente diga que os colonos americanos já não achavam que era importante ser fiéis ao rei, porque esse rei não estava dando suporte para eles, estava só tirando em vez de dar. Tá? Eles colocam, inclusive, na Declaração de Independência, que o governo deve servir para atender aos interesses do povo. E os interesses dos norte-americanos não estavam sendo respeitados. Eles estavam se vendo apenas como um meio para encher os cofres do rei. E por isso eles não iriam aceitar mais. Tá? Então, eles precisavam lembrar da ideia iluminista dos direitos inalienáveis e, portanto, romper com a Inglaterra e ter um governo unicamente deles. Tá bom? Bom, senhores, a aula ficou um pouquinho extensa, mas eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido resolver aí todos os seus problemas dos nossos exercícios. Tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau!